significa que todo homem gostaria de ser livre. E por que o homem quer ser livre? O homem quer ser livre para fazer aquilo que ele quer. O homem, ele não quer obstáculo para conquistar. Ele não quer obstáculo para alcançar os seus objetivos. O homem não quer obstáculo para chegar a algum lugar aonde ele quer chegar. Aleluia. A África conquistou a sua independência. Os líderes africanos conquistaram sua independência. Né? Os pequenos régulos conquistaram as suas independências. As famílias africanas conquistaram suas independências e comemoraram. Hoje temos dia da independência em Moçambique, dia da independência na África do Sul, dia da independência no Zimbábue, dia da independência na Angola, temos dia da independência em Botsuana. Em todos os países de África temos um dia em que nós comemoramos a independência. Por quê? Porque nós alcançamos a liberdade contra uma opressão. Mas há uma liberdade que o homem precisa alcançar. E essa liberdade, ela não é conquistada por uma luta armada. Ela não é conquistada por união de presidentes ou por união de líderes africanos ou líderes do mundo para conquistar essa liberdade. Esta é uma liberdade que se conquista pela fé, porque ela é uma liberdade espiritual. Daí que nós falamos da liberdade cristã. Aleluia. O que seria a liberdade cristã? Liberdade cristã é aquela liberdade que só Jesus dá. Aleluia. É aquela liberdade que nós só encontramos em Jesus. Por que tem muita gente ainda está na igreja, ela não é livre? Por que tem muita gente que está na igreja, ainda não foi liberto? Ainda não foi liberto do seu pecado, ainda não foi liberto da mentira, ainda não foi liberto da ganância, ainda não foi liberto da inveja. Por que temos muitos cristãos, muitas pessoas se dizendo cristão, mas eles ainda estão presos aos seus desejos da carne? Por que tem muita gente assim? Porque tem muita gente frequentando igreja, mas ainda não está liberto em Cristo. Porque quando eles vão à igreja, o seu foco não é Jesus, o seu foco é bênção. Porque quando eles vão à igreja porque ouviram o nome de um profeta que dá bênção. Porque quando eles vão à igreja porque ouviram o nome de um pastor que cura. Porque eles vão na igreja porque eles ouviram que tem a maior igreja da cidade da Beira, e eles dizem que eu quero fazer parte da maior igreja da cidade da Beira. Escuta aqui, a maior igreja da cidade da Beira não é feito de parede, é feito de carne, de coração. Ela bomba sangue, é o seu coração. O seu coração se torna a maior igreja da cidade da Beira se Cristo verdadeiramente te libertar. A verdadeira liberdade cristã, ela é dada por Jesus Cristo. Aleluia. Quando Cristo nos liberta de toda a servidão do mal, nós estamos libertos. Nós podemos dizer que somos livres. Aleluia. Quando Jesus nos liberta de todo o mal, quando Jesus nos liberta de todo o pecado, para servirmos a Deus e não servirmos aos príncipes desse mundo, para sermos bênção aos outros e não para amaldiçoar os outros. Então nós somos livres quando encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontra. Aleluia. O cego em Jericó, ele só foi livre da sua cegueira quando ele encontrou Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava passando e ele aproximou a Jesus e chamou o nome de Jesus, e Jesus foi até ele. E quando Jesus entrou em contato com ele, só assim ele foi liberto. Olha aqui a libertação do cego Bartimeu de Jericó. É uma libertação genuína, porque a palavra de Deus diz que depois que ele é curado, Jesus liberou ele. Aleluia. Você não está entendendo? Deixa eu melhorar para você. Escuta só. Jesus liberou Bartimeu. O que quer dizer? Que Bartimeu estava livre para fazer o que ele queria. Porque é assim que nós entendemos que a liberdade é fazer o que eu quero. Jesus disse para Bartimeu que ele estava curado por causa da fé dele. E Jesus disse para ele: pode ir, Bartimeu, você está livre.
Mas Bartimeu, escuta o que Bartimeu disse. Bartimeu estava verdadeiramente livre. Só os livres de verdade, só aqueles que estão libertos em Cristo, só aqueles que alcançaram a liberdade em Cristo, eles têm coragem de renunciar o caro e dizer: Senhor, eu quero te seguir. Só aqueles que foram libertos de verdade em Cristo, eles têm coragem de dizer: casa, fica para depois, agora é Jesus. Só aqueles que foram libertos de verdade por Cristo, eles têm coragem de dizer: conta bancária, fica para depois, agora é só Jesus. Bartimeu foi verdadeiramente livre por Jesus, e ele foi dito: Bartimeu, vai em paz, a tua fé te salvou. E ele disse: não, eu vou te seguir, Jesus, aleluia. Se você está entendendo, levanta a sua mão e glorifica comigo. Levanta a sua mão. A verdadeira liberdade cristã, só Jesus dá. Aleluia. O crente que é liberto procura sempre obedecer e agradar a Deus. Aleluia. O crente que é liberto, ele procura sempre agradar a Deus, obedecer a palavra, obedecer o mandamento, obedecer a doutrina, obedecer a Bíblia, obedecer o seu líder cristão, aquele que foi levantado para orientar a sua vida. Então você não pode dizer que você é liberto se você é desobediente à palavra de Deus. Você não pode dizer que tem liberdade cristã se você não obedece ao seu pastor. Você não pode dizer que é liberto, tem liberdade cristã se você não obedece o seu líder espiritual. Escuta só, você está livre para faltar na igreja, escuta. Você está livre para não ir na igreja por causa do aniversário do teu marido. Você está livre para não ir na igreja por causa do aniversário do teu filho. Você está livre para não ir na igreja por causa do seu trabalho, por causa do seu negócio. Mas o pastor, mesmo querendo ficar em casa, ele tem que estar na igreja. Por isso você tem que respeitar o seu pastor. Isso é que é liberdade cristã. Todos aqueles que são libertos espiritualmente são pessoas que obedecem e agradam a Deus. Glória a Deus. Se você entende, louva o nome do Senhor Jesus Cristo aí onde você está. Todo aquele que é liberto por Cristo, ele se torna um exemplo de liberdade às outras pessoas. Todo aquele que é liberto espiritualmente, todo aquele que é liberto por Cristo, ele se torna um verdadeiro exemplo para outras pessoas. Porque um cristão de verdade, ele é um influenciador. A liberdade de verdade, ela influencia outras pessoas. De modo que as pessoas olham para o pastor Gildo e dizem assim: eu quero ser livre igual ao pastor Gildo. E outros dizem assim: se liberdade é aquela que está vivendo o pastor Adão, eu não quero ser livre. Se liberdade é aquilo que está vivendo o irmão Flano, eu não quero ser livre. A liberdade cristã de verdade, ela influencia pessoas. Porque uma pessoa liberta é uma pessoa influenciador. Aleluia. É uma pessoa influenciador. Escuta o que eu quero te dizer agora. Quer você saiba ou quer não, tem sempre alguém te observando. Quer você saiba, quer não, tem sempre alguém te observando. Dentro da igreja e fora dela. Tem sempre olhando para você. A sua maneira de andar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de reagir a problemas, a sua maneira de fazer os negócios, a sua maneira de pregar, a sua maneira de se dirigir aos irmãos. Tem sempre alguém observando você. Na igreja, em casa, na sociedade, tem sempre. Escuta, tem crianças observando você. Aleluia. Tem crianças que estão observando você. E eles dizem assim: eu quando crescer, quero ser como o pastor André. Engraçado, eu também quando crescer, quero ser como o pastor André. Glória a Deus, eu quero ser um grande editor de vídeo, um homem apaixonado por Jesus. Eu tenho visto o carinho que ele tem pela palavra de Deus. Ele gosta de publicar versículos, falar de Deus o tempo inteiro, falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus. E eu quando crescer, quero ser como o pastor André. As crianças estão observando você. E quando você está vivendo uma vida de liberdade
cristã, elas olham para você e eles dizem: eu quando crescer quero ser livre como o pastor Ferreira. Eu quando crescer quero ser livre como o pastor André. Eu quando crescer quero ser livre como a missionária Regina. Tem pessoas que olham e dizem: uau, como essa irmã canta. Que liberdade no louvor. Gente, às vezes tem gente aqui se soltando, louvando a Deus, aí mas sai fora, nem liberto é. Tem gente que está observando você. Modéstia à parte, escuta só. Eu tenho uma célula em casa, minha esposa é testemunha. Lá na célula tem crianças que são muçulmanas. Hoje eu, quando passo lá na zona, na vizinhança, desculpa aí no Brasil, zona aqui é bairro, tá? Quando eu passo lá na vizinhança, no bairro, na zona, aí as crianças falam assim: Pai Senhor, Pai de Misa, Pai Senhor, Pastor, Pai Senhor, Pai de Jéssica. Gente, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Quando crianças, olha, que são até que vão à mesquita, são crianças muçulmanas, eles dizem: Pai Senhor, Pai de Misa, Pai Senhor, Pastor, Pai Senhor, Pai de Jéssica. Sabe por quê? Porque estão observando. Tem gente te observando o tempo inteiro. Tem radar em toda a esquina onde você passa. Bastou saber que você é cristão, tem uma câmera. Sorria, alguém está filmando você. Sorria. Senão vão te pegar com cara fechada. Se você ficar toda hora trombudo assim, as câmeras vão te pegar toda hora com a cara trombuda. E vai dizer: que pastor é esse? Toda hora com cara trombuda. Quer você saiba ou não, tem alguém observando você. Tem alguém querendo observar você. Escuta, eles estão tentando observar você fora e dentro da igreja para te imitar ou para te reprovar. Viu? Pessoas estão te observando para te imitar ou para te observar. E se você é um cristão que diz que é liberto e não vive uma vida de liberdade cristã, as pessoas que estão te observando, eles te observam para te aprovar ou para te reprovar, para te imitar ou para te seguir, para te reprovar. Tem gente te observando, tanto crianças, jovens, adultos, religiosos, políticos e todas as entidades sociais estão de olho para qualificar e desqualificar a nossa conduta. Aleluia. Tanto observando para desqualificar. A maneira como os políticos vão tratar a igreja depende de como a igreja está agindo diante dos políticos. A maneira como os líderes seculares vão tratar a igreja depende de como a igreja está reagindo. Quando um profeta vive uma vida de ostentação, uma vida de esbanjamento de dinheiro, de exibição de riquezas, você acha que o político vai olhar aquela pessoa como um pastor sério? Não! Eles vão olhar aquela pessoa como alguém que está vindo corromper a igreja, alguém que está fazendo o que quiser, alguém que está fazendo o que ele quer, porque ele acha que eu sou pastor, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, eu tenho meu carro, tenho minha casa, por que não mostrar? É problema. Aleluia, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Tem homens de Deus que têm coragem de dizer: olha, se fulano mostra, se fulano mostra, se fulano mostra, se fulano mostra, porque eu que sou pastor não posso também mostrar? Você é pastor. A sua vida é consagrada a Deus. A sua vida é separada para Deus. Você é cristão. Você foi separada para as coisas de Deus e não para as coisas deste mundo. Crente não vive de ostentação. Crente não vive de exibição. Crente não vive de aparência. Crente precisa mostrar Cristo dentro dele. Crente precisa mostrar que ele é liberto. Aleluia! O Senhor é o dono do prata e do ouro e tudo que existe na terra. E Ele pode te dar o que você quiser, ainda sendo fiel a Ele e deixando de ser exibido. Você sabe que tem gente que é mais rico que você, que é cristão, mas você nunca vai saber porque não é exibido. Você sabe que tem gente que é cristão que tem um carro melhor que o seu.
Mas você nunca vai saber porque eles não são exibidos. A liberdade cristã. As pessoas estão olhando para você. A maneira como as crianças vão reagir a você depende de como você vive diante dele. A maneira como os jovens vão reagir diante de você depende de como você vive diante dele. Aleluia. A maneira como os adultos que olham para você vão reagir diante de você. Cara, eu já vi adultos reverenciando jovem, muito jovem diante dele. Sabe por causa do quê? Por causa da conduta dele. Por causa da conduta dele. Aleluia. O cristão, a sua conduta, a conduta de cristão, quando é uma conduta não duvidosa, pessoas idosas vão perante ele com respeito. José era um jovem quando ficou governador no Egito. José era muito jovem diante de Faraó, diante de Potifar e diante de outras magistraturas dentro do Egito. Mas a Bíblia diz que José estava governando diante dessas pessoas que lhe respeitavam. Sabe por quê? Porque havia uma conduta íntegra dentro do coração dele. Aleluia. Porque a conduta de José não era duvidosa. José era um homem livre, em Deus ele era um homem livre. Ele podia fazer o que ele quiser como governador? Sim. Ele poderia ter mulher que ele quisesse, poderia ter carro que ele quisesse, poderia ter a casa que ele quisesse. Só bastava dizer para Faraó, Faraó, eu vi aquela mansão aí, eu quero para mim. Faraó ia dizer, leva, é para ti. Aleluia. Escuta só, os religiosos, como vão começar a tratar a igreja. Hoje tem a igreja de Cristo, corre o risco de ser desprezado por outras religiões. Não por causa do cristianismo, não. Mas por causa dos cristãos, por causa da conduta dos cristãos, por causa da maneira como os cristãos estão conduzindo a sua vida cristã, por causa da maneira como os cristãos estão conduzindo a sua vida com Deus. Disse um homem, se o nome falha a memória, se é esse o nome, Mahatma Gandhi, ele disse assim, não é o cristianismo que está errado, mas são os cristãos. Você entendeu? É um homem budista que está dizendo que o cristianismo não está errado. Quem está errado são os cristãos. É a conduta do cristianismo. Aí os religiosos vão nos classificar por causa da maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida cristã. Aleluia. Os políticos vão legislar sobre a igreja. Os políticos vão condenar a igreja pela sua legislação por causa da maneira que nós estamos conduzindo a igreja. Os políticos vão ver a maneira como a igreja está reagindo, agindo diante do mundo, diante das pessoas. Como nós falamos, como nós respeitamos a lei. A Bíblia nos manda para respeitar toda a autoridade, porque toda a autoridade, a Bíblia diz que não há nenhuma autoridade que está na face da terra que não é instituída por Deus. Aleluia. Não há nenhuma autoridade. Então, como nós vivemos como pastores, como profetas, como líderes cristãos, como nós estamos conduzindo a igreja, isso vai decidir como os políticos vão nos tratar. Isso vai decidir como os políticos vão reagir sobre a nossa vida. Ou eles nos condenam, ou eles nos aprovam. Ou eles vão nos limitar a nossa ação, ou eles vão abrir caminhos para nós trabalharmos. Mas o que nós vimos hoje são pastores ferindo a moralidade. São pastores mostrando uma vida contrária à igreja. São pastores construindo um império, não se importando com a vida das ovelhas, mas se importando com a sua própria vida. Amém? Glória ao nome de Jesus Cristo. Escuta só, eu quero para você ir comigo nesse ponto. O cristão e a sua conduta. Ponto 1. Coisas lícitas. O que são coisas lícitas? Diz em Coríntios, Paulo disse o seguinte, em 1 Coríntios 10, versículo 23, parte A. Paulo disse o seguinte, todas as coisas me são lícitas. Essa palavra não foi Paulo que disse. Paulo citou em 1 Coríntios 10. Mas quem disse essa palavra? São os corintianos. Era o povo de Corinto que disse essa palavra. Por que o povo de Corinto disse isso? Porque o povo de Corinto fazia o que bem entendia.
O povo de Corinto achava que poderia viver a vida que quisesse, fazer o que eles quisessem, dentro da igreja e fora da igreja. Eles diziam que tudo é lícito, ou seja, eles poderiam fazer tudo, eles tinham poder de fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas, significa que eu posso fazer tudo. Aleluia. E eu posso fazer o que eu quero. Eu posso beber? Posso. Eu posso tirar a vida? Posso. Eu posso mentir? Posso. Eu posso roubar? Posso. Eu posso bater na minha esposa em casa, depois vir um púlpito pregar? Posso. Mas não posso ser chamado de igreja. Mas não posso ser chamado de cristão enquanto assim eu agir. E a igreja de Corinto estava vivendo desta maneira. Vivendo como eles queriam, viver como eles desejavam. Os cristãos de Corinto pensavam que poderiam fazer tudo o que eles entendessem. Até porque, pelo livre-arbítrio, o homem pode fazer o que quiser. O homem poderia fazer o que quiser, eles poderiam fazer o que quisessem. Sendo cristão, eles poderiam? Não. Eles poderiam fazer o que quiser, sendo pessoas, sendo homens, sendo cristão? Não. Porque o cristão, ela se guia pelo mestre. Por isso nós somos chamados de cristão, porque nós somos discípulos de Cristo. Aleluia. Se você entende isso, levanta a sua mão, glorifica o nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante a mão e diga: eu sou discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Aonde pisar Cristo, eu piso. Aonde sentar Cristo, eu sento. Aleluia. Aonde Ele deitar, eu deito junto. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, Paulo, em 1 Coríntios 10, ele vai reagir exatamente ao comportamento do povo de Corinto, que achavam que poderiam fazer tudo. Ele vai reagir e vai dizer para eles: olha, todas as coisas me são lícitas. Paulo estava fazendo uma citação daquilo que os corintianos estavam dizendo, que eu posso fazer tudo, eu posso desfazer. Estamos vendo nos dias atuais, assim como nos tempos de Corinto, estamos vendo igrejas, cristãos, vivendo como querem. E o mundo está te classificando. Como eu disse, o mundo está de olho, está classificando você. Está vendo você como está levando a vida cristã diante do mundo. E o mundo está te reprovando. Você está influenciando o mundo negativamente. Você não está influenciando as pessoas como a igreja deve influenciar. Então Paulo, ele vem, ponto 2, ele vai dizer coisas inconvenientes. Ele vai dizer: mas nem todas as coisas me convêm. O Paulo estava dizendo que assim como existem coisas lícitas, também existem coisas inconvenientes. Por isso ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo estava dizendo assim: você tem poder de fazer o que você quiser, mas nem tudo que você faz ajuda. Aleluia. Você tem poder de mentir, mas a sua mentira não ajuda a ninguém. Ela começa a prejudicar a você mesmo. Você pode dizer que é cristão, você pode roubar, mas a sua roubalheira não ajuda a ninguém. Aleluia. Você pode dizer que é cristão, está fornicando. Escuta aqui. Você pode viver essa vida e dizer que é cristão, dizer que pode fornicar, mas a sua fornicação não ajuda a ninguém. Aleluia. Você pode dizer que é cristão, está vivendo uma vida dupla. Ora está no mundo, ora está na igreja. Escuta aqui. A sua vida dupla não vai ajudar a ninguém. Escuta só o que diz a palavra do Senhor. Nem todas as coisas me convêm. Essa é a resposta de Paulo, o que significa: nem tudo é proveitoso, nem tudo edifica. Aleluia. As coisas inconvenientes são coisas que não somam na vida do cristão. Elas só subtraem. Aleluia. Aleluia. Escuta só. A vida cristã, ela tem coisas convenientes e inconvenientes.
As coisas inconvenientes, elas não ajudam, elas não somam na vida de cristão, elas só subtraem, aleluia, elas subtraem a sua dignidade, aleluia, elas subtraem o seu respeito e honra. As pessoas que te achavam um homem digno, agora já não te acham mais um homem digno, porque você está vivendo coisas inconvenientes para um cristão. As pessoas que te honravam, que te respeitavam, já não te respeitam mais, porque eles estão vendo que você está desonrando a vida cristã. Aleluia. As coisas inconvenientes, elas subtraem seus valores sociais e morais. Aleluia. A igreja começa sendo classificado como uma instituição que está roubando ao povo. Por causa do quê? Da conduta da própria igreja. A igreja começa a ser classificada na sociedade como uma instituição não essencial. Alguns países, nesse tempo de coronavírus, graças a Deus, declararam a igreja como uma instituição essencial, que não podia fechar nesse tempo de coronavírus. Mas outros países decidiram que não era essencial. Às vezes é por causa de como a igreja está conduzindo a sua vida cristã. A conduta da igreja faz com que a sociedade classifique a instituição religiosa como uma instituição não essencial. Aleluia. As coisas inconvenientes, elas subtraem seus valores espirituais e eclesiásticos. Aleluia. As coisas não essenciais, eles vão tirar seus valores espirituais. Sabe o que acontece? Quando a nossa conduta começa a ser duvidosa na igreja, o irmão que ouvia, que gostava de ouvir você pregando, ele já não fica mais na igreja quando ouvir que o pregador é fulano. Basta ele ouvir que o pregador hoje é o pastor Adão, ele sai da igreja, ele não fica na igreja. Ele vai acompanhar o louvor, vai acompanhar o momento de oferta, quando chegar o momento da palavra ele vai se levantar, vai ficar no fundo e vai ficar desinteressado. Se ele permanecer na igreja, ele não vai te ouvir. E cada coisa que vai ouvir vai dizer que ele está falando dele mesmo. Cada palavra que o pregador vai dizer, tá aqui, tá ali, tá ali, tá aí, tá aqui, ele vai dizer para ele mesmo. É para ele mesmo. Por causa da conduta duvidosa do cristão. As coisas inconvenientes, eles vão subtrair, eles vão tirar, eles não vão somar seus valores espirituais. A conduta do crente, ela tem que começar a ser uma conduta genuína, limpa, santa. O crente tem que começar a buscar mais a Deus, mais a Cristo. Tem que ser livre em Cristo. E quando você é livre em Cristo, você influencia positivamente e não negativamente. E quando você influencia positivamente, você começa a somar valores espirituais. Você começa a somar valores eclesiásticos. Como um líder de verdade, Deus vai olhar para Jó e vai dizer assim para Satanás: viste meu servo Jó? Íntegro, homem temente a Deus. Jó não era apóstolo, mas era amigo de Deus. Jó não era pastor, mas era amigo de Deus. Era um homem fiel. É possível a outros dizer, não, para ser fiel eu tenho que ser um apóstolo, né? Eu, para ser um homem íntegro, de boa conduta, eu tenho que ser pastor. Não é necessário ser pastor para ser um homem íntegro. Não é necessário. Jó não era pastor, mas era íntegro. Jó não era apóstolo, mas era um homem reto. Jó não era profeta, mas era um homem que temia a Deus de todo o coração, de modo que ele tinha medo de falar contra Deus. Quando sua esposa chega, vai dizer: amaldiçoa esse Deus, amaldiçoa. Escuta, Jó estava sendo tirado tudo, mas Jó era um homem livre em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Não precisa ser pastor para ser um cristão de verdade, liberto. Não precisa ser apóstolo para ser uma pessoa liberta. Não precisa ser uma pessoa
que está em frente da igreja, em frente da liderança do jovem, para ser uma pessoa íntegra, temente a Deus, uma pessoa verdadeiramente liberta. Não precisa. Jó não era, mas era um homem temente a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa liberta, ela é uma pessoa que se preocupa com outras pessoas. A Bíblia diz no versículo 24, diz a palavra do Senhor, vamos ler junto, por favor. Diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aleluia. Um cristão, ou seja, 1.3, o amor ao próximo. Um cristão que é verdadeiramente aberto, ele tem amor ao próximo. Ou seja, todo cristão é livre para agir, para fazer o que quiser, como cristão, até que não fira o direito de outras pessoas. Como eu vou ferir o direito de outras pessoas? Vou ferir o direito de outras pessoas quando eu faço o quê? Quando eu faço tudo que não contribui para o benefício dos outros. Ou seja, todo pecado que você faz, o seu próximo vendo, corrompe ao outro. Aleluia. Você entendeu? Todo pecado, todo mal que estou fazendo, todo mau exemplo, toda a vida que eu estou vivendo, dizendo que sou cristão, o meu próximo está vendo, está dizendo, o pastor fulano, ele é cristão, mas a vida que ele está vivendo não é cristão, não. Se eu não ajudo essa pessoa, eu estou ferindo a ele. Eu estou condenando essa pessoa à perdição. Eu não estou sendo exemplo, eu não estou sendo bênção para essa pessoa. Então você é livre como cristão para fazer o que você quiser, até ao limite do amor ao próximo. Então, se você está vivendo uma vida cristã, dizendo que é livre, e as coisas que você está fazendo não ajudam ao próximo, então você não está vivendo até o limite da vida cristã. O limite da vida cristã vai até o amor ao próximo. Pastor, o que é isso? Quando você rouba, você não ajuda ao próximo. Quando você mente, você não ajuda ao próximo. Aleluia. Quando você tem um coração invejoso, você não ajuda ao próximo. Isso é uma conduta duvidosa, não boa para a vida do cristão. Essa não é uma conduta de alguém que está livre espiritualmente. Aleluia. Então eu sou livre para fazer o que eu quiser? Sou livre para fazer o que eu quiser. Mas não estou livre para machucar o próximo. Até porque a igreja de Cristo, ela existe para o bem do próximo, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz o seguinte: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que faz o teu irmão se desviar. Aleluia. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que faz o seu irmão se desviar. Glória a Deus. A liberdade cristã tem limites também. Amém? A liberdade cristã tem limite. Escuta só, para concluir, eu quero lhe trazer aqui um princípio que todo mundo devia saber. Um princípio que todo mundo devia saber. Eu vou concluir aqui, depois vamos adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O princípio que todo mundo devia saber. O princípio que todo cristão deveria entender. No versículo 26. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Esta é uma citação que está lá em Salmos 21, versículo 1, que diz: do Senhor é a criação por direito, e a terra e as coisas que nela há. Tudo chegou a existir porque Deus criou todas as coisas. Aleluia. Tudo chegou a existir porque Ele tudo criou para o bem do homem. E Ele tem autoridade absoluta para orientar a conduta do homem sobre a criação. Ou seja, ninguém pode dizer assim: olha, você não manda em mim, essa vida é minha. Mentira, essa vida não te pertence, essa vida pertence a Deus. E só Deus tem a autoridade. Deus
que criou todas as coisas para o bem do homem, Ele tem a autoridade para orientar sobre a sua vida. Aleluia. Você não é marionete nas mãos de Deus, para Deus decidir por você. Deus vai orientar você, mas quem decide viver como Deus orienta é você. A Bíblia diz assim, o Senhor fala assim: eis aqui que eu te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. É uma proposta que Deus está fazendo para você escolher. Mas Ele vem em seguida, vai te ajudar para você escolher como um bom professor. Deus vai dizendo: escolhe, pois, a vida para que vivas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo para você: eu criei todas as coisas, eu tenho autoridade sobre a sua vida. Aleluia. O limite da sua liberdade vai até a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na vida da igreja? Qual é a vontade de Deus na vida do cristão? A vontade de Deus na vida do cristão é influenciar as outras pessoas positivamente. Influencia as crianças positivamente. Influencia os jovens positivamente. Influencia os adultos positivamente. Influencia os religiosos positivamente. Influencia os políticos positivamente. A política tem que olhar para a igreja como uma instituição fundamental para o exercício moral de uma nação. A política tem que olhar para a igreja como uma instituição fundamental para se dirigir uma nação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui para nós adorarmos a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você foi chamado para influenciar pessoas através da sua liberdade. Se a sua liberdade não influencia outras pessoas positivamente, é o momento de você começar a questionar se você é livre de verdade ou se você está preso de verdade. Se está preso. Porque se você é livre de verdade, você influencia outras pessoas para serem livres. Tem muita gente que não está sendo liberto porque você ainda não está liberto. A partir do momento que você vai começar a viver uma vida de liberdade, você vai começar a influenciar para libertar outras pessoas. Aleluia. Você vai começar a influenciar para libertar crianças, para libertar jovens, para libertar adultos, para libertar os religiosos, para libertar os políticos. Aleluia. Deus vai começar a te usar para libertar a sociedade. Se você é uma pessoa que está verdadeiramente livre, uma pessoa que não faz o que quer, mas vive a vontade de Deus, uma pessoa que sabe que poderia fazer tudo, mas só faz a vontade de Deus. E eu vivo a vontade de Deus. E Deus vai começar a me usar para influenciar outras pessoas a serem livres. Aleluia. Você pode falar sobre a liberdade. Você pode falar sobre a salvação. Você pode falar sobre a palavra de Deus. Você pode falar sobre o cristianismo. Mas se você não está vivendo o cristianismo, as suas palavras não têm peso sobre a sociedade. Até porque mais conta o que você vive do que o que você está dizendo. Mais conta as suas ações do que aquilo que você está falando perante a sociedade. A sociedade vai te classificar por aquilo que você está vivendo e não por aquilo que você está dizendo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus com um grupo de louvor. Glória a Deus. Obrigado por sua vida. Obrigado por estar conosco neste momento e acompanhar esta palavra. Liberdade cristã. Seja livre agora para adorar o Senhor. Seja livre agora para louvar o nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Seja livre para adorar. Seja livre para adorar. Oh. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo.
coisas de lugar são. Sou tua casa, Senhor. Eu sou. Sou tua casa, Senhor. Espírito Sou tua Santo, casa, Senhor. mude as coisas. Sou tua casa, Senhor. Teu perdão é Aqui completo. dentro o Senhor pode se mover como quiser. O teu perdão é completo. Dentro de mim o Senhor pode se mover como Ele quiser. sara Espírito minha alma. Santo. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. Aí em casa, levanta sua mão. Vamos orar. Eu quero levantar esse clamor pela igreja de Jesus Cristo, pelos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Vamos pedir que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo ajude a igreja a ser um espelho diante da sociedade, diante dos políticos e diante de todas as outras religiões. Minha oração hoje, nesta noite, é que os políticos têm que começar a levar a sério a igreja. E eu quero orar, eu quero fazer essa oração para que Deus comece a ajudar as igrejas a serem um pouco mais sérias. Porque quanto mais nós formos sérios diante dos políticos, mais sério eles vão nos levar. Esta é a minha oração. Não adianta reclamar que os políticos estão fazendo isso contra a igreja, mas aquilo. Não adianta dizer que os governantes estão fazendo isso, mas aquilo contra a igreja, se a igreja não está se comportando como deve ser. Então nós vamos orar para que a igreja comece a ser verdadeiramente uma instituição liberta